do Botafogo, rapaziada. Ó, primeiro, antes da gente começar, né, cara, o nosso conteúdo aqui da vitória do Botafogo por 2-0 sobre o América Mineiro, confere o perrengue que foi pra chegar aqui. Eu tô desde 8 da manhã na rua pra chegar aqui, porque eu tava do outro lado do continente, né? Se liga aí, cara. Vamos! É o glorioso, caralho! É o glorioso! Porra! Diretamente do Peru! Fogo! Sol! Sol! Bota! Fogo! Sol! A vitória! Porra! Ai, foi mó perrengue pra chegar aqui, moleque. Viemos direto de Lima, moleque. Se liga nessa porra! Bora. Chegou a hora, rapaziada. Partiu Newton Santos de bicho. Saímos de bicho, moleque. Pronto. Vitória do Botafogo pelo placar de 2-0 sobre o América Mineiro. E é aquilo, cara, como a gente até falava aqui, né? Eu não imaginava o Botafogo poupando jogadores, tá? A não ser que tivesse algum tipo de problema muscular, tudo mais, que foi o caso do Marçal, né? Contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, tá? E aí, cara, com todo mundo ali 100% ou perto de, né? Foi geral pra jogo. O Botafogo deu mais oportunidades ali ao Lucas Fernandes, né, cara? Por exemplo, o Gabriel Pires está se recuperando, né, na fisioterapia, o Danilo Barbosa está machucado. E aí, cara, muita gente já estava debatendo como é que seria o ataque. O Botafogo foi ali com força máxima no seu ataque com os dois jogadores que hoje são os titulares das pontas do Botafogo, com o Luiz Henrique e com o Júnior Santos. E mais à frente, cara, ao invés de o Botafogo colocar um centroavante, por exemplo, colocar o Janderson ou colocar o Júnior Santos de centroavante, que era o que eu imaginava, né? O Botafogo manteve o sistema com pontas e o Botafogo colocou o Eduardo para gerar de falso 9. Né? Em alguns momentos o Eduardo saía, quem atacava o espaço era o Lucas. Se em alguns momentos o Eduardo e o Lucas, né, ficavam, quem atacava o espaço era o Tietê. O Marlon Freitas de primeiro homem. Né? O Botafogo jogou com 4 meio-campistas hoje e sempre um desses meio-campistas mais espetado para atacar a área, não necessariamente, cara, para fazer o pivô, né, cara, o Eduardo, inclusive, que fez o pivô até muito bem em algumas ocasiões, mas justamente para enganar, cara, e fazer muito a dinâmica do terceiro homem. Eu perdi as contas de quantas bolas Júnior Santos, quantas bolas Lucas Fernandes, quantas bolas Eduardo deram de calcanhar, né, justamente, inclusive, numa delas, no passe de calcanhar do Eduardo, saiu o segundo gol do Botafogo do Luiz Henrique. Antes disso, né, cara, a gente teve uma baita jogada do Eduardo também, cruzamento de Plácido, gol do Júnior Santos, o Botafogo administrou, e aí o Botafogo foi pro segundo tempo logo de cara, né, cara? Nos primeiros minutos teve uma bola no travessão do Eduardo, né, teve uma boa oportunidade, agora não me lembro se foi no Júnior Santos ou do Marlon Freitas, né, mas fato é que a única oportunidade de perigo que o Botafogo teve, né, tirando um chute no primeiro tempo que acabou, o Lucas Perry fez uma defesaça, mas estava impedido, né, foi um chute, né, que, assim, na minha opinião, houve falta em cima do Marlon Freitas. E o jogador do América, eu não me lembro se era o Aloysio, eu não me lembro se era o Felipe Azevedo, enfim, um deles chuta a bola por cima do gol. Fora isso, cara, um passeio total do Botafogo. Luiz Henrique jogando muito bem, Júnior Santos naquela pegada dele jogando muito bem, Eduardo e Lucas, cara, hoje pra mim foram muito bem, porém o Lucas ali, né, com a pontaria um pouco menos calibrada, digamos assim. Tietê jogando muito, gostei muito do Marlon. Assim, cara, não tem o que falar mal desse time. De Plácido, muito bem, eu sinceramente gostei muito. Me preocupa agora com a quarta-feira em relação ao Adrielson, tá? Porque o Adrielson se machucou, sentiu e saiu para a entrada do Sampaio. Não sei se em um determinado momento era bom preservar alguns jogadores. O Lucas Fernandes, inclusive, saiu, né, num determinado momento. O Janderson entrou. E aí, cara, eu sinceramente vejo essa preocupação em relação ao Adrielson jogar ou não contra o Atlético Paranaense já na quarta-feira. O Botafogo com os ânimos revigorados. Botafogo por leve. E
no próximo fim de semana, também contra o Atlético Paranaense, só que pelo Campeonato Brasileiro, quem não joga é o Marçal, que está suspenso com o 3º cartão amarelo. Tá bom, rapaziada? Teve também convocação de seleção brasileira, muita gente está querendo saber o que eu penso de nenhum jogador que tá na lista. Eu, como torcedor, até prefiro, né? Porque os caras descansam e não vão enfim, não tem vitrine, aí não tem possibilidade desses caras saírem. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois. Só que tem outros pontos que eu gostaria de comentar com vocês, tá? Referentes a, enfim, né, a dinâmica do Botafogo, né, a tudo que o Botafogo vem fazendo, né, como manter os pés no chão. Afinal, a gente está falando de Galo e Palmeiras empatando em 1-1. Nenhum dos dois conseguiu aí os 3 pontos. O Flamengo e o Cruzeiro, né, cara? O Flamengo a gente se preocupa um pouco mais porque, claro, tem mais elenco. O Cruzeiro vive uma boa fase, mas são 2 times ali que estão na parte de cima da tabela. Empataram. Quase que o São Paulo também empatou, mas enfim, tirando o São Paulo, só o Botafogo ganhou. O Botafogo nesse momento ele tem 21 pontos. O Botafogo aumenta a distância para 5 em relação ao segundo colocado. Certo, rapaziada? O Botafogo vence o América Mineiro por 2-0 aqui, né? Teve também, obviamente, os xingamentos ao Marcinho. Não entendi muito bem o narrador da Sport TV criticando esses xingamentos. Também teve uma situação com um repórter dando dica, né, pro cara do América Mineiro, coisa inédita. Mas enfim, é isso, rapaziada. O Botafogo vence e vão comemorar, cara. Não tem muito o que falar, não. Amanhã a gente troca ideia mais com calma, tranquilo. E é isso. Fui! Muita coisa pra acontecer. Rapaziada, Fabiano Bandeira fazendo o vídeo dele. É isso que a torcida do Botafogo faz aqui no estádio Milton Santos. Ela curte o momento, a torcida alvinegra está fazendo festa e é por isso que eu digo. Se você tiver condição de vir, venha. Falo na parte financeira, a realidade do povo brasileiro. Quem puder, que seja sócio do glorioso Botafogo no futebol e regata. Se não puder, escolha o Se liga só no treinamento dos jogadores ali, ó. Sabia, não temos garantia da vitória, não temos garantia do título, ninguém tem. Aquecimento dos jogadores ali que não entraram ou que entraram no segundo tempo. Sempre tem, né? Piazon, Sauer, Segovia. Qualquer adversário. Eu citei aqui, o América Mineiro adotou a postura do Corinthians. Ou seja, jogando contra o Botafogo no Milton Santos, quando atrás da linha da bola. Que é esse aqui, bem perto aqui, ó? E assim o Botafogo venceu bem o Corinthians, venceu bem o América Mineiro. Não tô reconhecendo esse aqui, bem aqui perto da faixa do campo. Mas só dentro de casa, não, queridos. Não. Camisa 20, Daniel Borges, né? É isso aí. Vencemos também. Lá na Bahia, contra o Bahia, vencemos também.